da sua família. Vamos orar. Pai, que o Teu Espírito Santo, neste momento, nos instrua, que o Teu Espírito Santo, neste momento, nos use, nos dirija, na hora que ministramos a Tua Palavra, na hora que cantamos, na hora que visitamos a cada família, a cada lar. Pai amado, que essa transmissão seja abençoadora para cada família, para cada pessoa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. E nesse momento, então, Marcelo e a Lúcia vão participar na parte musical. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor. É bom poder visitarmos você em sua casa, você e a sua família, e temos esse momento de adoração, esse momento de louvor, esse momento de intercessão, mas esse momento de edificação. Essa é a nossa pastoral de quarta-feira, nosso culto online pastoral de quarta-feira. Nós estamos na Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião, no sul de Minas Gerais, uma cidade que faz fronteira com a cidade paulista de Águas de Lindóia. E é uma alegria podermos visitar a sua família através dessa transmissão online. Nós vamos orar nesse momento. Pai, que o Teu Espírito Santo use esse tempo que teremos de celebração, esse tempo de instrução, esse tempo de intercessão e de louvor, para abençoar a cada família, a cada pessoa que acolhe essa mensagem desse momento. Ó Pai amado, em nome de Jesus, edifica o Teu povo e recebe a nossa adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos a nossa participação musical com os nossos irmãos Marcelo e Lúcia, sua esposa, e eles vão participar nesse momento com a música de adoração ao Senhor. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, Tua sombra eu serei. Se
seja no calor do dia ou se a noite fria está. Não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, tu és meu. Tu és meu. Louvado seja Deus. Esse tempo agora é um tempo de meditarmos a palavra do Senhor. E eu escolhi para este momento o tema Princípios Absolutos do Reino de Deus. Esse é o tema da palavra que quero compartilhar com você nesta noite. E vou basear a minha palavra, o meu compartilhar em Marcos capítulo 9, versículo 33 a 50. Então, princípios absolutos do Reino de Deus em Marcos 9, de 33 a 50. Você que está em casa com a sua Bíblia, talvez o seu smartphone, o seu aplicativo, pode consultar a palavra de Deus e acompanhar a leitura. Eu vou usar o texto tradicional da Revista Atualizada e vamos ler esse texto. Talvez você tenha a NVI ou a Revista Corrigida, não importa a versão, o texto é o mesmo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que
em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor que entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tendo sal em vós mesmos e paz, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe nesta hora. Vamos orar. Pai, que o teu Espírito Santo comunique a tua palavra e comunique esta mensagem dos princípios absolutos do teu reino à nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, que esse teu Espírito edifique a cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vivemos uma época que é uma época em que as pessoas são materialistas. Vivemos em uma época em que as pessoas são exageradamente egoístas, egocentristas, são fúteis e incrédulas. E falar do reino de Deus a esta geração pode parecer algo sem sentido para alguns. Falar do reino de Deus numa geração ou no meio de uma geração que se julga dona da verdade e em que as minorias estão ditando normas novas, e vamos falar do reino de Deus pensando no princípio bíblico desse reino de Deus. Bom, o Evangelho de Marcos, e nós acabamos de ler esse texto, e é um texto conhecido da palavra de Deus. O Evangelho de Marcos, eu sempre falo, é um evangelho por excelência. Jesus está se movimentando, Jesus está abençoando pessoas, está tocando em pessoas, Jesus está conversando, Jesus está instruindo, está sempre se movimentando. Eu sempre aconselho, se você quer começar a ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de Marcos. Leia, numa semana, os 16 capítulos, na segunda semana, leia novamente. Na terceira semana, leia o Evangelho de Marcos, 16 capítulos, e faça isso durante o ano todo, 52 semanas, e eu tenho certeza que você vai começar a descobrir coisas novas sobre o Senhor e de Cristo. Então, o Evangelho de Marcos é um evangelho que me traz a verdade do Senhor Jesus, de como Ele é, a sua identidade e até o seu DNA, compartilhando conosco. Bom, mas o capítulo 9, nós encontramos uma história muito interessante. O capítulo 9, ele começa com Jesus no monte, com os discípulos, na transfiguração. É uma visão extraordinária, excepcional,
uma manifestação poderosa de Deus ali no capítulo 9 de Marcos, e nós encontramos então Jesus transfigurando, e há uma forte luz a ponto de a sua roupa estar tão clara que parecia iluminada. E aí aparece personagens bíblicos, e os discípulos ficam empolgados com aquilo e vão fazer uma tenda, vamos ficar por aqui, isso aqui é muito bom, esse extraordinário, esse sobrenatural, esse milagre está acontecendo. Jesus não está interessado em ficar ali. Ali era uma experiência de confirmação. É meu filho amado em quem me compraz. Então ele desce e imediatamente Jesus começa a se movimentar, e aparece uma história de um garoto endemoniado, possesso, e ele expulsa o demônio daquele garoto, capítulo 9 de Marcos. E é algo poderoso, porque aquele menino está desde a infância, desde pequeno, possesso por aquele espírito, e aquele espírito sai, mas antes de sair, deixa aquele menino como morto, e Jesus o restitui à sua família, colocando-o em pé e devolvendo a sua família. Então é Jesus se preocupando com as pessoas. E aí ele vai para Cafarnaum. Nesse momento, na vila de Naum, que é nos arredores do Mar da Galileia, ele vai então para Cafarnaum, e estando numa casa ali, e o texto de Marcos nos relata, então, os discípulos se sentam em torno de Jesus, e Jesus percebe que eles iam conversando no caminho, e a discussão deles no caminho, e Jesus os confronta: por que vocês estavam conversando tanto, discutindo tanto? Eu imagino que eles viajando, eles andando, eles se movimentando, eles ficavam distantes para que Jesus não ouvisse, mas Jesus é Deus, Jesus sonda os corações e os pensamentos. Jesus é onipotente, mas ele é onisciente e onipresente, e ele sabe de todas as coisas. Então ele sabia o que ia no coração daqueles homens, e a discussão não era nada mais nada menos do que eles queriam estabelecer uma escala de quem seria maior no reino dos céus, ou quem teria realmente um destaque no reino de Deus, né? Mas vamos lá, vamos pensar nesse texto a partir de agora. E desse episódio nós vamos aprender os princípios absolutos do reino de Deus. Em primeiro lugar, no reino de Deus não há espaço para o amor e preeminência, ou seja, não há esse espaço para esse destaque de eu ser maior, de orgulho. E é claro que quando os discípulos discutem isto, eles estão orgulhosamente, porque alguns participaram da experiência do sobrenatural, do Monte da Transfiguração, e é claro que eles estão pensando que agora eles estão acima de todos, e vou usar aqui uma expressão muito comum no meio evangélico, talvez uma oitava de espiritualidade acima dos demais, porque eles participaram do sobrenatural no Monte da Transfiguração. Mas agora, aquele momento é o momento da arrogância espiritual, do orgulho pessoal, e aqueles homens estão nada mais, nada menos do que deixando transparecer a própria natureza humana. Aliás, se a gente pegar a história bíblica, nós vamos encontrar a história de Lúcifer, querubim da guarda ungido, um anjo de luz, e ele quis ser maior que Deus, quis ser adorado. A sua arrogância foi tanta, e ele foi expulso. Ele levou a terça parte dos anjos com ele. Ele foi expulso porque ele conseguiu fazer discípulos para si, e Deus o expulsou. Então Lúcifer virou aí o diabo, Satanás, aí que você conhece com esses nomes, né? Em Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. E se nós pensarmos na queda do ser humano lá no paraíso, quando a serpente engana a mulher e o homem, o desejo de ser igual a Deus foi a primeira coisa que encheu o coração daquele casal. Foi o desejo de ser igual a Deus, de conhecer o bem e o mal. Então a soberba ali, esse desejo egoísta, esse orgulho,
levou aquela primeira família à queda. A Bíblia diz que o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E nós entendemos nessa perspectiva do ensino de Jesus aos seus discípulos, era um ensino formal, ele simplesmente responde àqueles discípulos que se alguém quer ser o primeiro, ele deve ser o último e servo de todos. Aí Jesus tem uma perspectiva teológica aqui nova para eles, porque servo eles conheciam, era o escravo. Normalmente as famílias tinham seus escravos e as famílias usavam os escravos para tudo. Então chegavam os visitantes, quando iam almoçar, tomar uma refeição, a primeira coisa que o escravo fazia era trazer uma bacia com a toalha e lavar os pés dos visitantes. Os escravos tinham que obedecer. Agora Jesus afirma a esses discípulos que, se quiserem ser maiores no reino, terão que ser os menores, terão que servir a todos. Esse é o primeiro parâmetro do reino de Deus. No reino de Deus não há espaço para o amor à preeminência, para a elevação, para a exaltação pessoal. Em segundo lugar, no nosso texto nós encontramos que no reino de Deus, ser grande é ser pequeno, ser grande é ser servo, e nós já falamos um pouco dessa questão do servo, mas o líder não é aquele que manda, não é aquele que ordena, não é aquele que dá ordens, não é aquele que expulsa, não é aquele que julga as pessoas. O líder é aquele que serve do ponto de vista de Deus. Terceira ideia no nosso texto: o reino de Deus, os menores são absolutamente importantes, os insignificantes são absolutamente importantes. Lá para a igreja de Corinto, que havia uma divisão, uns diziam assim: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou eu sou de Jesus. E aí Paulo vai explicar que não tem divisão na igreja, que isso não existe. Ele disse: pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, e as coisas loucas para envergonhar as sábias. O reino de Deus é um reino paradoxal à visão humana. O reino de Deus é o reino paradoxal a qualquer perspectiva humana ou de regime humano. No reino de Deus, os menores absolutamente são essenciais. Aleluia. No reino de Deus, a intolerância exclusivista não encontra guarida. E aí eu vejo aqui no versículo 38, quando os discípulos de repente interrompem Jesus para fazer uma pergunta. Eu imagino ali naquela casa em Cafarnaum, não era uma casa muito grande, as casas não eram muito grandes, mas ali aquele grupo de discípulos, e João pergunta: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Agora observe bem, que visão é essa? A visão humana, a visão estrábica. Bom, se não é presbiteriano, então não é crente. Se não é assembleiano, não é crente. Se não é da metodista, não é do Senhor. Se não é batista, não é de Deus. Se não é da ICPI, Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, não é de Deus. E se não é da congregação cristã, não é. Nós, seres humanos, temos esse ato de dar parâmetros para Deus e dar parâmetros para o reino de Deus. Mas o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos é que nesse reino a intolerância exclusivista não
encontra guarida. John Morley escreveu um comentário sobre este texto e ele diz o seguinte: tolerância significa reverência por todas as possibilidades da verdade. Significa o reconhecimento de que ela habita em diversas mansões e usa roupa de muitas cores e fala em muitas línguas estranhas. Eu gosto muito dessa afirmação de John Morley, porque justamente ele me leva a pensar que o reino de Deus não tem a cor e o brasão. Nós gostamos de usar isso aqui, a nossa logomarca. A logomarca do reino de Deus é de fato o amor, e não é a logomarca da minha igreja ou de qualquer outra igreja. Eu tenho visto por aí denominações e religião os templos são ornamentados com a figura do pastor, ou do líder, ou do apóstolo, ou seja lá o que for. Eu tenho visto pessoas que têm transformado a pregação do Evangelho em algo personalista, em algo fisiologista. Há pessoas que transformaram a pregação do Evangelho e, consequentemente, do reino de Deus, em algo completamente denominacional ou marcado pela própria pessoa. Bom, o que Jesus está dizendo para esses discípulos, que proibiram um sujeito ali de expulsar demônios em nome de Jesus, Jesus está dizendo o seguinte: olha, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo seguir possa falar mal de mim, pois que não é contra nós, é por nós. Então, eles estão naquele ambiente de treinamento, naquele ambiente de instrução. Vocês precisam aprender que no reino de Deus há diversidade. É uma palavra até que está sendo muito usada nos últimos dias, nos últimos momentos. Mas as pessoas às vezes costumam tratar a Deus como uma espécie de animalzinho de estimação, ou um cachorrinho de estimação, e ela obriga Deus a atuar aonde ela quer. Mas o reino de Deus, ele transpõe as barreiras culturais e denominacionais, graças a Deus, aleluia. Senão não seria reino de Deus, seria meu reino. E quem entender nosso texto, o reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Tanto que o Senhor Jesus, a partir do versículo 42, ele vai falar algumas coisas muito interessantes. O que vemos e o que fazemos e aonde vamos é muito importante. De repente, tudo isso pode comprometer a santidade do reino de Deus. Tanto que ele diz assim: mão simboliza a nossa maneira de fazer as coisas, pé, o nosso caminhar pelo mundo, e olho, a figura dos desejos que surgem do coração. Então, quando ele diz que nós devemos cortar fora, ele está dizendo, na verdade, para que nós compreendamos essa colocação do Senhor Jesus, na verdade, ele está dizendo: olha, são os desejos da carne de vocês, são os lugares que vocês andam, são os relacionamentos que vocês constroem, que estão maculando a mensagem que vocês estão pregando. Lá em Colossenses 3, 5, 6, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria, porque estas coisas é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, o reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade de Deus.
Em último lugar, a condenação eterna para quem rejeita o caminho da santidade. Olha lá, a partir do versículo 42, ele vai repetindo. O inferno não é uma figura mitológica. O inferno é uma realidade solene. Há céu e há inferno, biblicamente falando. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. E desde o versículo 49 a 50 ele vai falando. Agora, ele usa algumas expressões. Por exemplo, quando ele coloca lá no final: cada um será salgado com fogo. O que Jesus está querendo ensinar com isto? Esse é um dos textos mais questionados por muitos comentaristas. Mas, na verdade, Jesus está fazendo uma referência a Levítico capítulo 2, que dizia que, segundo a lei judia, todo o sacrifício, antes de ser devotado a Deus no altar, antes de ser queimado, todo animal que deveria ser sacrificado, antes deveria ser salgado. O que Jesus está dizendo com isso? Que nós precisamos ser consagrados ao Senhor. Esse sal sacrificial era chamado sal da aliança. Está lá em Números 18, 9, 2 Crônicas 13, 5. Nós encontramos essa referência. Portanto, quando Jesus diz que seremos salgados pelo fogo, quer dizer, a nossa vida deve ser consagrada ao Senhor nesse reino de Deus. Em segundo lugar, o sal é bom. Tem duas funções o sal. Ele preserva e dá sabor. Sabor ele tempera. Preserva porque uma carne que deveria ser guardada por meses e levada em viagem nas suas caravanas, em desertos e rochas e grandes momentos da história do povo de Deus, o sal então era passado nos alimentos para preservar a qualidade durante um bom tempo. E aí o próprio Jesus vai dizer que o cristão é um antisséptico do mundo. O mundo está em decomposição, e para restaurar o mundo, o cristão precisa ser sal. O cristão precisa ser sal. Então essa é a grande verdade por trás do ensino de Jesus. E aí o texto conclui sobre o reino de Deus. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ou seja, fiquem disponíveis para fazer o mundo ser transformado e conservado. E eu estou concluindo essa palavra sobre os princípios absolutos do reino de Deus. O doutor William Barclay, um comentarista, comentando exatamente sobre esse texto, ele conta a seguinte história. Os gregos tinham uma história de certo espartano chamado Paidaretus. Deviam escolher 300 homens para governar Esparta. E Paidaretus era um dos candidatos, e era aquele homem que as pessoas achavam ele será escolhido por seu caráter, por sua maneira de administrar. Paidaretus ficou tranquilo, porque talvez entre as escolhas, ele seria um dos 300 para governar a Esparta. Mas quando fizeram uma lista, e eles faziam aquela lista em placas de terracota, como os quadradinhos de tijolos, e leu a lista dos escolhidos e seu nome não aparecia nessa lista.
E então alguns disseram: sinto muito que você não tenha sido eleito. Lamentável. Você seria um funcionário excepcional. William Barclay continua contando a história de Paedaretos e conta que ele responde ao seu amigo: me alegro de que na Esparta atual haja 300 homens melhores do que eu. Então ele estava reconhecendo que todos os escolhidos, de fato, embora ele fosse capaz, mas se todos os 300 escolhidos fossem melhor que ele. E aí a história de William Barclay termina dizendo: eis aqui um homem que se converteu em lenda porque esteve disposto a dar o primeiro lugar a outros e a não guardar rancor na sua história. Em outras palavras, o que nós aprendemos sobre Jesus hoje e o que Jesus tem dito a respeito do seu reino nesse texto é que só a vida que está limpa do eu, cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo, pode viver em verdadeira comunhão com os homens e pode viver amplamente a vida do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está acolhendo esta palavra, que Deus o abençoe e que você tenha plenamente a consciência do seu chamado para viver esses princípios absolutos do reino de Deus. Amém. Nós vamos ouvir agora mais uma música pelos nossos irmãos queridos.
segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesse momento. Nós temos vários pedidos aqui que recebemos e louvamos a Deus por cada irmão, cada irmã que nos acolhe nesta hora. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor ministrou sua palavra. Somos cidadãos do reino e devemos nos comportar como cidadãos desse reino do Senhor. Em nome de Jesus. Agora santificamos a tua palavra em cada coração e agora os pedidos que temos, em nome de Jesus, eu quero orar neste momento pelo nosso irmão César, que está aguardando a sua cirurgia. Tu sabes o quão grave e o quão necessária é essa cirurgia, que o Senhor entre com providência, abreviando e tranquilizando o coração da sua esposa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero orar neste momento, Senhor Deus, pelo nosso irmão Lorival. Tu sabes que ele sofreu um abalo na saúde ontem e hoje, e amanhã, Senhor, intervém para que ele tenha uma solução ao seu cuidado. Em nome de Jesus, restaura o teu servo e tranquiliza o coração da sua família. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus também queremos orar pela Suiane. Te louvamos pela melhora que ela teve na sua respiração, na sua saturação do pulmão, e em nome de Jesus recupera totalmente a Suiane e abençoa toda a sua família, especialmente seu esposo e as suas filhas, os seus pais que estão apreensivos. Guarda e protege em nome de Jesus. Em nome de Jesus também oramos pela dona Edith. Em nome de Jesus, pedimos a intervenção do Senhor ali naquele hospital, que o Senhor abençoe e restaure. Também a dona Aparecida ali em Curitiba, que o Senhor abençoe. Entregamos às tuas mãos. Agora oramos pela dona Zelma, a tia do Marcelo, que está com a Covid, a idosa e seus filhos. Ó Senhor, entra com a tua providência, restaurando e recuperando estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Cremos na ação do Senhor, cremos que o Senhor está à frente da nossa vida, cremos que cada detalhe, Senhor, nos tem sido acompanhados pelo Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos estas famílias, nós entregamos nas tuas mãos a cada pessoa agora em sua casa, as suas preocupações, os seus anseios, as suas dificuldades. E clamamos também por esse momento histórico que são as eleições municipais em todo o país. Toma em tuas mãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que o amor do nosso Deus e Pai, o poder, a ternura e a comunhão do Espírito, seja com todos os irmãos, e seja com todos aqueles que estão em casa, espalhados pela face da terra,
hoje e sempre. Amém. Um grande abraço para você, meu irmão, um grande abraço para você, minha irmã. Fique na paz do Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir.